pessoal, tudo certo? Depois de uma semana livre de jogos por conta da Libertadores Sul-Americana, final de semana tá aí com a 30ª rodada do Brasileirão do Cartola batendo na porta. E a última, olha, não foi tão mal, mas mais uma vez passamos dos 100 pontos, fizemos 102,40, faltou um Pedro ali na frente pra gente mudar um pouco o patamar e aí conseguir fazer mais de 115 pontos, faltou um pouquinho, um detalhezinho, né? Mas passamos mais uma vez dos 100 pontos. A média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 58 pontos, então fomos muito bem, valorizamos nosso patrimônio mais um pouco, passamos das 163 cartoletas, então estamos vindo numa reação depois de algumas rodadas ruins, já é a segunda seguida passando dos 100 pontos, mas chega de falar pelo que já passou, vamos seguir em diante porque a 30ª rodada tá aí, e o que interessa são as dicas para essa rodada, então vamos lá, começando pelo goleiro, com ele, Walter do Cuiabá, que já estava na última rodada do nosso time e permanece, porque são 20 jogos nesse Cartola, no Brasileirão, 8 SGs e 80 defesas. Então, uma média de 4 defesas por jogo e a cada um jogo e meio, um SG mantido, como foi na última rodada contra o São Paulo. O Mirassol joga fora de casa contra o Sport, então tem um pequeno detalhe de ser visitante, mas aí entra a questão do Walter. O Walter, nos últimos 6 jogos do Mirassol como visitante, em 3 ele passou dos 10 pontos. Então é um goleiro muito efetivo, como a gente viu, faz muitas defesas, pegou o pênalti nesse período e quando mantém o SG é mitada, e aí entra outra questão. O Sport é o pior ataque do Brasileirão com 21 gols, mas costuma mitar os seus goleiros adversários quando joga como mandante, porque é um time que finaliza bastante, mas perde muitas chances. E aí os goleiros acabam virando mitos. Foram vários que passaram dos 10, 12 pontos jogando em Recife, então tem grandes chances do Walter, caso perca o SG, recuperar essa pontuação só pelas defesas. Se levarmos em consideração só a média de 4 defesas, seriam 4,8 pontos. Perdendo o SG já seriam 3,8 pontos só nisso aí, então é um goleiro muito bom para a rodada, por isso vamos de Walter na nossa meta do time. E na lateral seguimos com ele, seguimos com o Mirassol, com o Reinaldo, o King Naldo, lateral artilheiro. São 11 gols e 5 assistências nesse Brasileirão, um gol e uma assistência na rodada passada. Falamos do ataque do Sport, que é o pior, e a defesa é a segunda pior, com 44 gols sofridos. Então um time que é muito vazado, que está no desespero, porque precisa urgentemente das vitórias, vai partir para cima do Mirassol, vai dar espaços, pode fazer muitas faltas. Lembrando que o Reinaldo é o cara dos pênaltis, é o cara das bolas paradas, é um jogador que finaliza bastante, e se mantiver o SG, como a gente falou do ataque ruim do Sport, já larga com 5 pontos. De repente um golzinho ou uma assistência já passa dos 10 pontos de novo. Jogador que está em altíssimo nível, né, nesses últimos jogos. Lembrando que das últimas 8 partidas dele pelo Cartola, em 6 ele passou dos 10 pontos. Então olho no Reinaldo, que é um cara fundamental no Cartola. E para o meio campo, um jogador que tem lugar cativo no time, a Arrascaeta do Flamengo. Arrascaeta, o Arrascamito, artilheiro do Brasileirão ao lado do Caio Jorge, com 15 gols, e além disso, tem 12 assistências, tudo isso em 26 partidas. Ou seja, uma participação maior do que uma por jogo. Então é um cara que finaliza bastante, dá passe para os companheiros, é um jogador muito visado, se tiver em campo pode bater pênalti, não é o batedor oficial, porque o Flamengo tem vários batedores, né? O Jorginho, por exemplo, foi quem bateu contra o Palmeiras. Mas é um cara que tá aí para decidir, tem feito muita diferença pro Flamengo, então só por esses números aí a gente já sabe que dá para se manter no time. Além disso, nesses 26 jogos que a gente falou, em 14 ele passou dos 10 pontos. Então é um jogador muito regular para cima. Flamengo joga fora de casa contra o Fortaleza, um Fortaleza que é o vice-lanterna, precisando da vitória, então o Flamengo tem tudo para fazer mais uma grande partida, a vice-líder está na briga ponto a ponto com o Palmeiras, por isso o Arrascaeta é o nosso meia da rodada. E para o ataque, vamos com Flaco Lopes, o Flaquito Lopes do Palmeiras. Palmeiras, líder do campeonato apesar da derrota para o Flamengo, vem numa fase muito boa, ofensiva principalmente, e pega um Cruzeiro que é o terceiro colocado. Então é um duelo de postulantes ao título. O Cruzeiro ainda tentando uma reação para alcançar Palmeiras e Flamengo, então precisa da vitória. Só que o Cruzeiro vem numa fase defensiva muito ruim. Nos últimos 11 jogos, foi vazado em 8 deles. É um time que toma gol com frequência. E aí nós pegamos o ataque do Palmeiras. Nesse mesmo recorte de 11 jogos pelo Brasileirão, o Palmeiras marcou em 10 partidas. E um total de 32 gols, ou seja, quase 3 gols por partida. E o Flaco Lopes participou de 8 gols nesse período, com 7 gols e uma assistência. Então é um jogador
que vem numa fase excepcional, fazendo uma tabelinha perfeita, uma dobradinha com o Vitor Roque. Então, por esses números ofensivos do Palmeiras e por uma queda de rendimento do Cruzeiro, o Flaco Lopes, até por ter vindo marcando vários gols, é um cara que vale a pena apostar, então por isso o Flaco Lopes, nosso atacante da rodada. E o nosso capitão, o cara que vai vestir a braçadeira, segue no Palmeiras, né? Se nós falamos do setor ofensivo poderoso do Palmeiras, não podemos deixar de fora ele, né? Vitor Roque, o Tigrinho, que vive, olha, uma fase espetacular. Nós falamos aí desses 32 gols nesse período de 11 jogos. Nesse recorte, o Vitor Roque já marcou 10 gols. Ele tem 13 gols na competição, é o vice-artilheiro atrás só do Caio Jorge e do Arrascaeta, mas tá vindo uma ascensão meteórica nos últimos jogos. Se nós pegarmos os últimos 4 jogos dele em pontuação pro Cartola, em todas passou dos 10 pontos. É um jogador que virou a página, deixou para trás aquela fase sem gols, e aí a gente não pode deixar de aproveitar o momento, né? Então se o Vitor Roque vem nessa recuperação, nessa fase artilheira, não dá para deixar de fora. Palmeiras jogando em casa, mesmo contra o terceiro colocado, o Cruzeiro é o favorito por tudo que nós apontamos dos números de gols. E aí, como eu falei que não dá para deixar para aproveitar o momento do jogador, por isso Vitor Roque vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time. E a ousadia é Lucas Sacha do Fortaleza. Acabamos de falar que o Fortaleza, vice-lanterna, enfrenta o Flamengo, que é o vice-líder do campeonato. Então, por que escalar o Lucas Sacha? Porque é o jogo ideal para ele fazer aquilo que ele faz de melhor no campeonato: desarmar. São 70 desarmes em 20 jogos, ou seja, uma média de 3,5 desarmes por jogo. Ou seja, se ele conseguir essa média de 3 ou 4 desarmes, são pelo menos 4,5 a 6 pontos. Aí uma falta que ele pode sofrer, uma finalização, ele já tem um gol no campeonato. E um detalhe, nos últimos 6 jogos ele fez 18 desarmes. Então ele tem mantido essa média, é um jogador que está em alta nessa questão. O Fortaleza precisa parar o adversário, o Flamengo é um time muito ofensivo, então, né, quando um jogador que tá bem na marcação pega um time que ataca muito, a chance dele cometer faltas é grande, mas de desarmar é ainda maior. Então por isso a nossa ousadia, Lucas Sacha, volante do Fortaleza. E o nosso reserva de luxo vai para o menino Ryan do Vasco. Ryan é outro que vive numa fase espetacular. Aqui já vamos explicar, né, que ele é reserva de luxo apenas pelo preço, porque entre os 4 atacantes que nós escolhemos para o time, o Ryan é o mais barato, então fica no banco para ser o reserva de luxo, mas possivelmente poderia ser titular, pode ser um dos nomes para ser capitão do time, porque o Ryan vem de vários gols. Nos últimos 6 jogos são 6 gols, e em 5 dessas partidas ele passou de pelo menos 9,5 pontos. Então, um jogador muito regular, uma fase excelente tanto para Cartola quanto no futebol mesmo. E o Vasco, mesmo jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino, tem tudo para fazer gols. A gente falou que o Sport tem a segunda pior defesa com 44 gols, junto com ele está o Bragantino. O Bragantino já sofreu 44 gols, vem em queda vertiginosa na tabela. Nas últimas 16 partidas do Brasileirão, só venceu 1 e perdeu 11 jogos, então é um time que vem sofrendo tendo muita dificuldade, está em queda no campeonato. Já o Vasco está em ascensão, tanto é que o Vasco já passou o Bragantino na tabela do Brasileirão, e muito dessa ascensão se deve pelo Ryan. Então se nós estamos apostando em alguém do Vasco para fazer gol contra uma das piores defesas, mesmo fora de casa, vale Ryan, por isso o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 3h59 da tarde. E como de praxe, a gente sempre ressalta aqui, essa é uma base, de acordo com noticiários e escalações que vão saindo dos times, a gente pode fazer algumas trocas, mas seria 1, 2 ou no máximo 3 substituições, a média do time é esse aqui. E estamos chegando no final de outubro, é a última rodada do mês no Cartola, mas ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer a um prêmio, olha, que você não vai se arrepender. Um kit churrasco completo da nossa parceira, a RCR Casa de Carnes. E anota aí o que tem nesse kit. Tem picanha, tem tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão. É só o trabalho de pegar tudo isso aí, acender a churrasqueira, chamar os amigos e comemorar o título do Cartola da nossa liga. E quem participa da nossa liga e também está acompanhando os vídeos aqui no canal, tem desconto exclusivo da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba falando que veio pelo Cartola Mágica, pelo vídeo do Cartola, enfim, ganha 10% de desconto em qualquer serviço. Quer cortar o cabelo, quer fazer a barba, quer fazer outros serviços que eles prestam no melhor atendimento, se você não perdia essa, ainda mais com esse descontão especial de 10%. E claro, aproveito também para você ativar o sininho do vídeo, adicione as notificações para você sempre ser avisado, alertado quando tiver vídeo novo na área. Comente aí o que você está achando dos vídeos, das dicas, e se quiser trocar mais ideias, siga a gente também nas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram,
cartola_magic_. No Instagram, uma forma melhor da gente também trocar ideias. Se você tiver dúvidas, quiser pedir opinião a respeito de qual jogador escalar, esse ou aquele, ou tem 3 opções para uma vaga, o Instagram é o ideal para a gente trocar mensagens, trocar ideias sobre o Cartola. Então procura a gente lá, segue a gente e vamos trocar essa ideia e te ajudar a montar o melhor time. E no X, lembrando que em todo dia do fechamento do mercado, um top 5 para todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pela ousadia, pelo capitão, pelo reserva de luxo, mais opções além do que a gente traz aqui no time, para caso você tenha dúvida ou queira um outro nome, não vai faltar sugestões. Então é isso, siga a gente aqui, deixe seus comentários, boa sorte na rodada e valeu!